Hoje eu vou contar um testemunho para vocês sobre o carro que eu tinha. Eu tinha um carro que ele foi fruto do divórcio que eu passei em 2022 e eu não pagava as parcelas dele, não pagava IPVA, não pagava licenciamento, não pagava nada, nunca tinha dinheiro. Trabalhava, não tinha dinheiro. Não era dizimista, não era ofertante. Inclusive fica aqui o incentivo a você que não é, a você que acha que isso não é bíblico, está na palavra, inclusive, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor. E eu não tinha uma vida financeira organizada, não entendia que isso também espiritualmente era um problema. E aí eu tinha esse carro, eu ia para trabalhar, voltava, mas eu não pagava as parcelas, não pagava o que precisava ser pago. Aí um dia eu fui numa amiga, e aí eu deixei o carro na rua, e aí quando eu voltei meu carro não estava mais, estava sem seguro o meu carro na época. E eu falei, foi 2024 isso? 2024? Foi 2024. E foi julho ou agosto de 2024. E aí eu fui pegar meu carro, na hora que eu saí dessa minha amiga, fui pegar o carro não estava mais. Eu falei, meu Deus, agora que eu tô sem seguro, meu carro, roubaram meu carro. Quando eu vi, tinha um adesivo no chão. Era proibido estacionar. E eu não vi, gente, isso diante de Deus, eu não vi a placa. Porque a placa, ela tava amassada. Eu não vi, tinha um monte de carro parado. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou parar. Parei o carro. Amém. Parei lá o carro. Esse canal vai ser motivo de eu rir muito daqui a uns anos sobre ele. Aí eu vi um adesivo que meu carro tinha sido recolhido pelo pátio. Falei, meu Deus, ferrou, minha filha, porque não tinha R$1 na minha conta. Não tinha R$1. Falei, não tava, assim, não tinha condição. Não tinha condição. Ele tava com uma dívida ativa de R$6.600. A dívida ativa do carro. Porque ele já tava, né, com o IPTU atrasado, com o IPVA atrasado e tal. Eu falei, agora lascou, minha filha, porque cada dia no pátio, enfim. Aí, eu lembro que na época eu fazia Uber, não, na verdade eu estava na farmácia trabalhando, eu estava na farmácia, e eu estava também, eu tinha acabado de deixar a clínica de acupuntura que eu tinha, porque eu tinha uma clínica, na verdade eu tinha uma sala dentro de uma clínica de estética de acupuntura. Porque a minha formação, eu sou farmacêutica, graduada, e aí eu fiz uma pós-graduação em acupuntura, e depois eu fiz uma pós-graduação em farmácia clínica. Depois eu vou contando pra vocês como que foi esse desenrolar, da minha profissão, inclusive. Aí eu chorando, eu falando pra Deus, avisei meu patrão que eu não ia conseguir, porque eu tinha que resolver essa questão do carro, tudo. Eu sei que o Senhor me deu uma estratégia, eu pedi pra ele uma estratégia de como resolver isso, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nome limpo, toda enrolada financeiramente. E aí Deus me deu a estratégia de fazer uma rifa, levantou uma ou duas irmãs ali na época pra rifar uma estética, limpeza de pele. Eu tinha rifado uma sessão de acupuntura, né, para as pessoas me ajudarem financeiramente. Como eu tenho bastante grupo da igreja que eu congrego, conhecia bastante gente, comecei a divulgar nos grupos, pedi autorização para alguns pastores, pedi, né, para eu poder levantar esse dinheiro para que eu pudesse tirar o meu carro do pátio. E aí esse testemunho é um testemunho de fé, porque assim, eu lembro que meu carro foi apreendido numa sexta-feira, e eu falava assim, eu vou tirar o meu carro do pátio até a próxima quinta, que era o GC. Eu vou pro GC com o meu carro. Era esse o rolê. Eu tava com os olhos fixos que eu ia fazer isso.
Deus ia levantar alguém para me ajudar, Deus ia fazer alguma coisa, que Deus ia fazer, que Deus ia fazer, que Deus conhece meu coração, Ele sabe que foi cagada minha mesmo, que eu tava toda errada, mas que Ele é um Deus de misericórdia, que Ele é um Deus do renovo, que Ele é um Deus de ensinamento, que Ele ia fazer alguma coisa. Aí eu lembro que eu levantei e começou a cair Pix da minha conta. Começou a cair Pix na minha conta, e eu divulgando, e eu clamando, e eu de joelho no chão, pedindo para Deus me ajudar, Enfim, na quinta-feira, que até então eu ia pro GC, na quinta-feira seguinte, faltava ainda. Tinha tipo R$3.000 na minha conta, eu precisava de 6.600. Tinha R$3.000 na minha conta, eu falava, meu Deus, não vou conseguir. Fui pro GC de carona no dia. Fui, tipo, mas a minha fé tava aqui. Se não for pra ser nessa quinta, vai ser na outra. Aí eu lembro que eu saí do GC e o irmão me ligou, o anfitrião me ligou. Logo quando eu cheguei em casa, ele falou se ele podia falar, que ele queria ter falado comigo lá pessoalmente, mas que como o pessoal não tava indo embora, ele precisava falar, tal, que ele queria me ajudar. Que se ele tinha um cartão de crédito e que se eu quisesse usar o cartão de crédito para poder pagar a dívida, né, os outros 3.600 que faltava, ele estava me disponibilizando esse cartão junto com a esposa dele, inclusive I love, são meus amigos até hoje, são meus irmãos em Cristo e temos contato até hoje, graças a Deus, porque precisamos criar laços, né? E eles são um casal, assim, que são presentes na minha vida. E aí eu lembro que eles me ajudaram com esse cartão. Na quinta noite eu paguei, porque aí eu fiz pelo aquele aplicativo que baixa todas as dívidas. E aí eu fiz todo o pagamento que eu tinha que fazer. E aí meu carro foi liberado na sexta, depois do GC. Então o testemunho... ele é assim, talvez não foi no dia que eu queria. E eu queria ir pro GC com o carro, né? Eu falava que até quinta, eu tinha quinta na minha cabeça. Por mais que eu não fui fisicamente, materialmente, ali no GC com o carro, na quinta que eu falava que ia acontecer alguma coisa, aconteceu. Porque eu lembro que eu paguei, era 11 e pouco da noite, não tinha nem virado a sexta ainda. Aí eu lembro que pegou o aplicativo super rápido, porque aí eu lembro que eu fiz. Aí, tipo, no outro dia de manhã eu acordei, era umas 6 horas da manhã, eu acordei, a dívida ativa já estava toda paga e eu já tinha recebido um e-mail com o negócio para eu tirar o carro do pátio, que eu poderia ir lá e tirar o carro do pátio. Aí eu fui, corri de manhã, teve uma pessoa que me levou até o pátio, fui lá. Gente, sem brincadeira, todo o dinheiro que eu tinha arrecadado, dinheiro que eu tinha do meu salário eu não tirei R$1 do meu salário, porque eu tinha as minhas contas. Do meu salário, eu não tirei R$1 para pagar nenhuma despesa que o carro me deu naquele momento. Nada, gente, nada. O Senhor levantou pessoas que, olha, sinceramente, eu nem sei quem são. Teve gente que me ajudou, que é da igreja, que eu congrego. Teve gente que me ajudou que nem crente é. Teve gente que me ajudou que eu nem conheço, porque um foi enviando pro outro. E Deus enviou, né? Deus levantou essas pessoas para poder me ajudar. Então, esse é um testemunho de fé que eu tenho para te contar, para compartilhar com você. Que se você está passando por algo parecido ou outra coisa que você precisa da manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, saiba que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus que não perde batalhas. Tem uma passagem bíblica que eu não vou lembrar o endereço agora, que fala, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E eu cria naquilo. Eu cria que o Senhor ia fazer algo. Porque eu estava tentando me consertar com Deus. Eu buscava Ele ali. E eu pedia perdão para Ele pela minha negligência, também com a dívida, também com um bem que Ele tinha me confiado. Então, fica aqui o meu testemunho, breve, mas que Ele edifique a sua vida como edificou a vida das pessoas que me acompanharam nesse processo. Que você possa ouvir esse testemunho
e que ele possa ter feito a diferença na sua vida.